Isto, isto. Uma boa noite a todos. É com grande satisfação no coração, com grande alegria, que nós nos encontramos aqui neste momento para nós podermos refletir um pouco mais sobre a mensagem do Cristo, especialmente neste tema, né, que o Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel vem nos trazer, intitulado Caminhos Retos. O próprio título já nos é um grande convite a reflexões importantes, né? E Ok. neste tema de hoje, nós vamos recordar apenas o contexto deste versículo, né? Quando ele nos fala, da aparição de Jesus lá no Lago Tiberíades, não é isso? É um contexto que nós vamos trazer assim de forma muito rápida, mas depois Jesus ele voltou, né, a se manifestar aos discípulos lá no mar de Tiberíades após, né, a crucificação. E esta foi a terceira vez, né, que ele havia aparecido para os discípulos, né? E estavam no barco Simão Pedro, Tomé, Dídimo, né, Natanael e os filhos de Zebedeu, né, Tiago e João. E outros dois discípulos que o nome não é colocado aqui nessa passagem. E Simão então falou para eles assim: Olha, eu vou pescar. Aí outros responderam: Nós vamos contigo. E eles saíram, entraram na barca, mas naquela noite eles não apanharam nada. Já chegando de manhã, Jesus estava na orla do mar, né? E os discípulos olharam, mas não reconheceram que era Jesus. Então Jesus falou assim: Meninos, ele lá da praia, né? Falou para eles na barca, mas a barca estava distante, não era muito longe. O versículo fala que eram 200 côvados, né? 200 côvados, a gente foi buscar aqui no Google, ele corresponde a 90 metros. Então, Jesus, lá da praia, falou para eles que estavam lá na barca, a 90 metros, né? Falou assim: Meninos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: Nada, né? Então Jesus diz: lançai, é o nosso versículo de hoje, lançai a rede à direita da embarcação e achareis. Então quer dizer, lancem a rede de vocês do lado direito da barca e vocês vão encontrar peixe. Lá, então, o que que eles fizeram? Lançaram a rede, né? Mas eles já não conseguiam recolher, porque era muita quantidade de peixe. E eles tinham ficado a noite inteira sem pescar nada. Então, o discípulo, né, amado do Cristo, né, João, falou assim: É o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, ele se vestiu, porque ele estava nu, lançou-se no mar, né, para ir até Jesus. Outros discípulos foram para a barca, né, para poder ajudar a recolher os peixes e a trazer para a praia, né? E quando eles chegaram lá, encontraram ali na orla uma fogueirinha, umas brasas, né, um peixe em cima delas e pão. E Jesus disse assim: Dai-me dos peixes que agora apanhastes, né? Então, Simão Pedro foi, subiu na barca, pegou a rede, né? Trouxe para a terra, pegou. Eles tinham pego 153 grandes peixes. E sendo tão grandes, mesmo assim, a rede não rompeu, apesar de serem peixes muito grandes numa grande quantidade, né? Então Jesus falou: Vinde comer, né? E nenhum dos que estavam comendo ousava perguntar: Quem és tu? Porque eles estavam vendo que era o Senhor, né? Então Jesus foi, pegou o pão, partiu e deu também junto com o peixe para todos se alimentarem. E, como foi colocado, né, era a terceira vez que Jesus estava ali encontrando, né, de forma que os apóstolos poderiam vê-lo, né, aqueles amigos do coração, aqueles seus alunos e agora apóstolos, os discípulos porque estavam aprendendo, agora apóstolos porque estavam na missão de levar a mensagem e de ensinar. Então, nesse texto do nosso estudo de hoje, nós vamos pegar assim algumas partes e vamos tecer alguns comentários, tá? Então, olha só, o texto fala assim: a vida deveria constituir
por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Então, aqui ele coloca para nós, Emmanuel coloca que a nossa vida devia ser para nós rigorosamente voltada para os interesses do Pai, para os interesses divinos e não nossos, né? Então, quando essa mensagem vem nos falar dessa forma, ela vem nos convidando a amarmos Deus de tal forma que nós nos dedicássemos o quanto máximo possível, por amor, ao auxílio dos nossos semelhantes. E sem fazer distinção de pessoas, sem fazer distinção do que quer que seja. Emmanuel apenas coloca, né, uma rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Então, não há distinção, não há escolha, né? Não há sectarismo, muito pelo contrário. A mensagem de Emmanuel está nos convidando a nós servirmos com Deus, servirmos com o nosso Senhor Jesus, fazermos o bem o quanto pudermos. Talvez alguém fale assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para doar, as coisas lá em casa já são tão difíceis, já arrumar para doar é meio difícil. Mas, na grande maioria das vezes, a necessidade maior é muitas vezes de uma palavra de fortalecimento, de esperança, de poder ser ouvido quando de repente quase ninguém escuta aquela pessoa, de recebermos um olhar afetuoso, de podermos saber que podemos contar com alguém quando nós precisamos. Esse servir com Deus é muitas vezes algumas coisas, muitas coisas que na verdade vão partir do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa boa intenção de querer colaborar. E aquelas vezes, sim, às vezes a pessoa está necessitada de realmente de um alimento, às vezes é uma fase difícil de mudança de emprego, e naquele meio ali, né, não está ainda recebendo o recurso que precisa, e é necessário algum tipo de amparo, e realmente é devido o amparo. Então, quando Emmanuel nos convida a trabalharmos servindo a Deus, onde nós estivermos e da forma que nós pudermos, é importante, porque além de estarmos cumprindo com a nossa parte no mundo, nós estaremos ficando com as nossas consciências tranquilas, né? Com as nossas consciências tranquilas, isto é, nas nossas consciências estão onde? Estão o quê? As leis divinas que estão registradas lá no Livro dos Espíritos, onde estão registradas as leis divinas, né? Na nossa consciência. Então, esse caminho que Emmanuel nos traz sobre esse título Caminhos Retos, nos fala desse caminho de nós estarmos nos dirigindo em direção a Deus. Só que a doutrina espírita nos fala, o Evangelho nos ensina que o caminho para Deus é o próximo, é sempre o próximo. Depois, Emmanuel fala assim: frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Olha que coisa importante, porque Emmanuel fala que é frequente ver no mundo, é frequente ver em cada um de nós no mundo a nossa busca de nós nos sobrepormos à vontade divina, aos desígnios divinos, à sabedoria divina. Então, muitas vezes os textos evangélicos vêm e nos falam desses imperativos necessários, né, para que nós possamos caminhar numa jornada de ascensão espiritual, de crescimento espiritual. Muitas vezes encontramos o Cristo nos ensinando no Evangelho que amai, amai sempre, amemo-nos uns aos outros, ama o próximo como a ti mesmo, que amemos incessantemente, que o amor cobre multidão de pecados. Olha o nosso Senhor nos ensinando e nos chamando de uma forma imperativa para nós irmos cada vez mais fazendo com que os nossos sentimentos estejam voltados para o amor ao nosso próximo. Ah, mas tem tal pessoa que eu não me afinizo muito. Ah, mas tal pessoa não tem simpatia por mim, ou eu não tenho simpatia por tal pessoa. Ah, mas houve um conflito com aquela pessoa por algum motivo, não importa o quê. Mas o convite do Cristo é amarmos-nos uns aos outros, colocarmos
aos desígnios de Deus acima dos nossos. Isto é, buscarmos trabalhar o que nestes casos? O perdão. Nós não vamos desenvolver o 70 vezes 7, né, que vai nos trazer o símbolo de sempre, mas é o perdão que surge após a compreensão. Buscarmos compreender essas situações, se foi o outro que cometeu uma falta, se fomos nós, porque por vezes pode ser, né, que venhamos a encontrar em nós mesmos a causa de todo esse conflito, né? Às vezes não foi nem alguma coisa que nós falamos, que nós vamos dizer assim, mas eu nunca disse nada, mas eu nunca fiz nada. Mas quem sabe aquele olhar naquele dia, aquele olhar de crítica, aquele olhar de, às vezes, desprezo, aquele olhar de reprovação que a pessoa pegou, feriu. Feriu o coração, ele estava sensível. E aí nós vamos dizer assim, poxa, mas eu não lembro muito bem, mas se parar para lembrar, quem sabe nessa situação não vamos encontrar em nossa atitude o início de toda essa situação. E às vezes não, às vezes realmente parte do outro. Mas é um convite que a doutrina nos faz, porque é muito fácil, meus irmãos, nós darmos exemplos dizendo, quando o outro erra conosco, vamos perdoar. Quando o outro nos faz alguma coisa, vamos entender. Quando o outro, então é sempre o outro que está errando, né, em nosso desfavor. Mas nós também cometemos faltas. Nós também fazemos, falamos coisas, olhamos de alguma forma. Às vezes nós ainda cometemos alguma falta. Estamos aqui neste mundo como alunos, como aprendizes. Né? Então pode ser que a gente escorregue um pouquinho aí nesse conviver com o nosso próximo, né? Por vezes os pensamentos não se casam e às vezes não aceitamos isso. Não aceitamos porque o egoísmo quer me dizer que só eu estou certo, que só eu entendo, que só eu sei fazer. E, na verdade, muitas vezes a realidade não é esta, mas às vezes nossos olhos não enxergam isso. Então, precisamos também nos colocar na posição daquele que fere, daquele que magoa, para que nós possamos ir realmente limpando em nossa conduta aquilo que não está bom, limpando aqueles sentimentos que não estão de acordo com os desígnios de Deus, né? Então, esse verbo sublime do amor que o Cristo coloca o tempo todo e depois os apóstolos vêm colocar para nós no Evangelho, é este amor a que o Cristo nos convida de amar indistintamente. E o amor é essa virtude base para todas as outras, no sentido de que eu vou conseguir agir com caridade, eu vou conseguir agir com benevolência, eu vou conseguir agir com compreensão. Talvez eu venha suar um tanto para conquistar essa compreensão, que não vai ser de um dia para o outro. Talvez essa compreensão venha com meses, talvez até mais de ano depois, né, de acordo com cada um de nós, mas que ela chegue a um momento, em algum momento, e que nós possamos mudar esses nossos sentimentos para que os caminhos possam atender a este título que Emmanuel colocou de caminhos retos, né? Muitas vezes nós estamos aqui buscando muitas vezes sermos amados e às vezes nos fixamos nesse desejo de sermos amados, mas de uma forma geral, esses anseios nossos às vezes nos levam a ter comportamentos de tanto que nós queremos ser amados, aceitos, que acabamos tendo atitudes que não são condizentes com a mensagem do Evangelho. Mas ainda assim, mesmo que aconteçam algumas coisas, né, que venham agir em desfavor, nós considerarmos a mensagem do Cristo, quando ele nos fala para amarmos uns aos outros como ele nos amou. E vamos dizer, nos ama, nos amava, nos amou, demonstrando ali, né, pessoalmente, e nos ama e continua nos amando sempre, mas o amor é porque a gente está se referindo aos fatos da presença de Jesus no mundo, né? Então,
Cada um de nós precisa, assim, atendendo ao convite do Evangelho, considerar e reconsiderar os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios atos, para que nós possamos realmente nos pautar nessas pegadas na areia que o Cristo deixou para nós, porque por vezes nós desejamos pisar nessas pegadas na areia, a gente vai e mira aquela marquinha do pé que Jesus deixou, mas na hora de pisar, a gente desvia, e pisa do lado, pisa atrás, mas não conseguimos pisar exatamente nas mesmas pegadas, seguir os mesmos passos que Jesus seguiu. E muitas vezes nós erramos ali na hora de pisar naquela marquinha fundinha que ele deixou da areia, exatamente porque queremos fazer a nossa vontade, porque queremos muitas vezes impor a nossa ideia, a nossa forma de ver. Então, o Cristo veio nos chamar para que nós venhamos a nos amar uns aos outros, buscando crescer nesse caminho espiritual, mas buscando colocar Deus não como meta para alcançarmos os nossos objetivos pessoais, mas colocamos Deus como nosso grande objetivo, a nossa grande meta final, e nós vamos caminhar para chegar até Ele. Porque se nós colocarmos Deus, uma fé, entre aspas, como aquele meio de conseguirmos as coisas que desejamos, então nós estamos agindo como materialistas. Mas se nós colocamos Deus lá no nosso objetivo, é nele que eu quero chegar, é em Deus que eu quero chegar, e vamos caminhando para chegar até Ele, então sim, aí o nosso sentimento e a nossa postura vai ser de criaturas que estão buscando uma espiritualização, um crescimento da alma, um crescimento dos sentimentos, um despojar de imperfeições, né? Depois, Emmanuel coloca, estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Então, Emmanuel coloca que quando agimos fora dos desígnios de Deus, ocorre o quê? O desequilíbrio, porque estaremos agindo de forma distante das leis divinas, e nós só vamos estar ajustados, equilibrados, em harmonia, se nós buscarmos caminhar esse caminho reto, esse caminho que nos leva a Deus. Então, quando Emmanuel fala isso, ele está dizendo que quando nós nos afastamos da retidão, entramos em desarmonia porque nos afastamos das leis divinas. Só que essa desarmonia não é castigo de Deus. Deus não pune filho. Ah, eu estou pagando aquele erro, né? As pessoas costumam dizer assim. Isso está me acontecendo até na doutrina. Às vezes se encontra alguém falando, né? Ah, não, isso está me acontecendo é porque eu estou pagando as minhas faltas na outra encarnação. Eu estou pagando meu erro de 30 anos atrás. Não, Deus não faz isso com os filhos. O Pai nos educa, Ele não nos pune. O Pai nos instrui, ele nos faz pagar erros. É Pai de amor, é Pai de misericórdia, é Pai de bondade. Ocorre que existe uma lei chamada lei de causa e efeito, né? E ela é muito lógica. É muito lógica. É aquele exemplo simplório que se ouve. Se eu planto uma semente de uma fruta, eu não posso querer colher outra fruta. Não tem como. Se eu planto uma roseira, eu vou querer colher margarida? Não tem como, né? É muito justo, por sinal. Aquilo que eu faço são as consequências daquilo que eu vou ter, sejam boas ou não sejam boas. Mas é o justo e é o correto. Como que eu posso querer algo que eu não semeei? Como que eu posso conquistar algo que eu não me esforcei para ter aquilo? Que eu não busquei o aprendizado, que eu não tive o esforço, né? Que eu não tive a busca. Eu quero que caia para mim assim dos céus uma bênção, um milagre. Não, eu preciso também passar por fase de aprendizado, e às vezes essa fase de aprendizado convida o sofrimento, mas não o sofrimento de punição, mas o sofrimento do aprendizado. É o sofrimento para que nós possamos ter as asas surgindo nas nossas vidas. Eu estou brincando com o meu colarzinho aqui, falando com vocês, e estou lembrando que, na verdade, ele é uma borboletinha, né? Então, assim, só surgindo a ideia agora, é aquela.
A historinha do casulo que todos conhecem, né? O homem foi lá e ajudou a abrir ali para poder sair do casulo e acabou que não conseguiu, a borboleta, quando estava ali pronta para poder sair, não conseguiu é, voar, né? Por quê? Porque ela precisava fazer todo o trabalho necessário para o seu aperfeiçoamento, para que dali ela pudesse ir para as alturas. E esse trabalho do nosso aprimoramento, ninguém faz por nós. As pessoas nos ajudam, colaboram conosco. Os bons espíritos trazem esses textos maravilhosos, nos auxiliando. Mas na hora do fazer, é solitário. Sou eu que vou, naquele minuto, tomar a decisão e fazer a minha escolha. Pode ter uma multidão à minha volta, pode ter o benfeitor me intuindo. A intuição chega, mas na hora do passo, somos nós mesmos. Por isso que a gente fala na doutrina que a nossa escalada, ela é solitária nesse sentido, na hora lá da situação, é a nossa decisão. Podemos ter toda a orientação, mas a decisão é nossa, da palavra que eu vou usar, do que eu vou falar, do gesto que eu vou fazer, da postura que eu vou ter, da atitude que eu vou tomar. Então é sempre uma decisão nossa. Depois ele fala assim: alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras inferiores, queixando-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Então, olha só, né? Emmanuel, ele fala para nós, nos conduzindo a quê? A que quando a criatura coloca que ela está cansada de fazer esse bom combate, ela acaba se desesperando nessa marcha própria da própria redenção, de nos rendermos, de baixarmos guarda e de aceitarmos a mensagem do Evangelho de uma fé raciocinada, de um desenvolvimento de um raciocínio, de estudo, de conhecimento, mas também entendendo como com fé que é o caminho a nós seguirmos, às vezes, por mais que a gente não entenda profundamente, mas fazermos aquilo que é certo e que é adequado. Porque só os corações que estão diante desses obstáculos que surgem nas nossas vidas, né, se perdem a fé, são estes que caem no desânimo. Quando surgem situações delicadas na vida, se nós perdermos a fé, isto é, nós ainda não aprendemos a ter fé, né? Se nós não conseguirmos realizar a fé nesses momentos, podemos incorrer em desânimo. Então, é como se entendêssemos que essa busca do crescimento se faz no dia a dia nosso, né? Esquecendo que por vezes a gente esquece que esse aprendizado ele vem de muitas eras, de milênios para cá. Nós estamos numa luta conosco mesmos, tentando fazer com que nós possamos confiar mais, né, no desígnio de Deus, ao invés do nosso, confiar mais naquilo que é vontade do Pai, do que na minha, que sou um filho que traz muitas imperfeições, que ainda temos muito que crescer moralmente, confiar mais nas leis divinas do que naquilo que muitas vezes eu acho que é correto e eu posso estar me equivocando. Então, esse bom combate, que por sinal Paulo de Tarso fala lá para nós, né, na segunda carta a Timóteo, é exatamente nós enfrentarmos assim o interior nosso. E isso nós vamos fazer diariamente, muitas vezes silenciosamente, que ninguém vê o esforço que estamos fazendo. E às vezes talvez alguém olha para o outro e fala assim: olha só, uma besteira daquela pessoa não conseguiu fazer. Era só fazer assim, 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 assim e tal, e estava tudo certo. Mas mal sabemos a história da criatura, o esforço que ela deve ter feito em tomar uma decisão certa e fazer o certo, mas às vezes tem um hábito fortalecido, robusto de muitas eras, que está sendo quebrantado aos poucos. Mas ela fez um esforço íntimo tão grande para acertar, mas na última hora não conseguiu, mas se esforçou. E quem olha de fora fala assim: nossa, como você não conseguiu, né? Não tem umas falas assim: como que você não conseguiu? Nossa, mas isso é tão fácil.
Talvez seja fácil para quem já passou pela experiência e já conquistou essa virtude. Mas nós não conhecemos o coração do outro, a história do outro, nós não sabemos nem da nossa história. Nós sabemos a nossa história de quando nos tornamos pessoas conscientes nesse mundo, pouca idade da infância para hoje. Agora, para trás, nem nessa jornada nós lembramos. Quanto mais das outras. Nós conhecemos nossas inclinações, nós sabemos das nossas inclinações. De fazer algumas coisas, de pensar, de sentir, nós conhecemos. Tem umas que a gente nem deixa ninguém saber, porque estamos trabalhando assim, né, arduamente para vencê-las, porque não são interessantes. E tem aquelas virtudes que já estamos conquistando, então elas se revelam pelos próprios atos, pelo aquele gesto de bondade que vamos tendo, pela vontade de acertar que vamos tendo, né? Então, depois Emmanuel continua. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, disse: lançai a rede para a direita do barco e achareis. O espírito humano é um pescador de valores evolutivos. Lance a rede para a direita, busque valores evolutivos e você encontrará. E ali estavam os peixes. Os peixes estavam ali. Então, quando ele coloca para nós, né, essa busca que nós estamos precisando fazer, ele está falando dessa busca de valores evolutivos, da autoiluminação, nessa escola regeneradora que é o mundo que vivemos, que é o lar que habitamos. Então, a dor pode surgir, mas ela é instrumento que vem nos depurar, que vem nos elevar o espírito, nessa escola de lutas, nessa escola de aprendizados. Mas o pescador que persevera, ele mesmo ele enfrentando tempestades, mesmo ele enfrentando aqueles mares revoltos, ele sempre consegue conquistar, trazer, encontrar, pescar, né, para si os valores da alma. E são esses pescadores, é a eles a que o Cristo está se referindo. Buscarmos, né? A Meimei fala assim: o mar da vida é cheio de ondas e desafios, mas o amor é a rede que não se rompe. E a rede que os pescadores, que os discípulos lançaram, ela não se rompeu mesmo com muitos peixes grandes, a rede não se rompeu. Então, Emmanuel coloca que a posição de cada um é o barco. Cada um está numa posição na vida. Então, esse é o nosso barco, né? Eu estou preocupada aqui com o horário. Eu acho que tem mais quantos minutos? Se alguém puder me falar, eu agradeço, né? É, a posição de cada um é o barco. Então, o barco é o quê? A posição de cada um de nós, a condição que temos de estudo, todas as condições que trazemos são 10 minutos, instrumentos. Adriana, pode ser. 10 Quantos? minutos a mais, tudo bem? Pode ser? 10? 10 minutos? 10? Tá ótimo, tá bom, obrigada. Só para eu me situar, obrigada. Né? Então, a posição, Emmanuel coloca que a posição de cada um de nós é o barco, porque nós temos o barco, a rede, os peixes, né? Então, a posição de cada um de nós aqui no mundo é o barco. Por quê? Porque o espírito, é o pescador de valores evolutivos. E a posição de cada um na vida representa o barco que Deus nos confiou para que nós possamos conquistar os valores que precisamos e colaborar para que o mundo seja melhor. Então, Emmanuel, com essa clareza espiritual divina que ele tem pelos seus conhecimentos, né, pelo amor que conquistou, assim, nos seus sentimentos nobres, ele vem nos mostrar que ninguém está em nenhum lugar por acaso. Onde nos encontramos hoje não é acaso. Cada situação, seja o lar, seja a tarefa profissional, seja a enfermidade, a riqueza, a solidão, a convivência difícil, cada situação dessa é o barco, é o instrumento ajustado à necessidade de cada um de nós. Então, nós identificarmos a posição que estamos, este é o instrumento, é o barco que Deus nos deu, né? É a posição de cada um de nós para a evolução espiritual individual. É o meio que o espírito vai navegar nesse mar de experiências na Terra para conquistar os valores que precisa conquistar, que planejamos lá no mundo espiritual
antes de retornarmos a uma nova jornada reencarnatória, que é essa de agora. Então, esse barco ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, ele pode ser leve, pode ser pesado, mas ele é sempre de acordo com as leis divinas e ele considera o que é necessário para esse estágio nosso aqui de aprendizado no mundo que nos encontramos. Então, é necessário nós sabermos conduzir esses instrumentos todos que nós temos, né, de família, trabalho, dor, de doença, de riqueza, de situação mais difícil financeira, de tudo que nos surge, de conflitos que surgem, de dificuldades de relacionamento, aquela dificuldade que você faz de tudo, mas parece que não conserta, você se esforça e a coisa não se ajusta. Tudo isso é o que? São os instrumentos, é o barco, é a posição que Deus nos colocou, porque ela traz todos os elementos necessários para as conquistas espirituais que nós precisamos, né? E Jesus é esse farol divino, que ele vai brilhar sobre todas as embarcações, não é isso? E quem orienta o barco, quem vai orientando o barco da sua vida, as posições onde se encontra, vai exatamente, às vezes, caminhando na escuridão, porque são muitas vezes situações delicadas que surgem na vida, mas o farol que nos ilumina é o Cristo. Então, tendo Jesus como o grande farol das nossas vidas, a gente não se perde. Por mais difícil que sejam as situações, por mais dolorosas, por mais que nos façam sofrer, chorar, que toque nossos sentimentos, mas se colocarmos o Cristo como a grande luz, o grande farol, nós não nos perdemos. Podemos sofrer, podemos sentir dificuldades, mas nós não vamos nos perder. Depois, é, depois ele fala para nós assim: em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Olha só, eles lançaram a rede. Aí Emmanuel fala que é rede de interesses. Então, essa imagem da rede é muito interessante porque ela é muito simbólica. A gente não conversa assim, quais são seus interesses? Qual é a sua rede de interesses aqui nessa empresa, no seu lar, no mundo? Qual é a sua rede de interesses? Então, Emmanuel coloca e nos convida a observar que a cada dia é uma nova oportunidade para fazermos essa pescaria de valores espirituais, né? Então, essa rede representa esse conjunto de interesses, de desejos, de propósitos nossos que nos movem diariamente nessas buscas que nós fazemos a cada 24 horas. Então, os fios dessa rede foram tecidos pelo Pai. E se nós colocarmos que esses fios são de amor, são de fé, são de honestidade, de serviço, e se nós visualizarmos dessa forma e utilizarmos essa rede de interesse, tecendo essa rede que nós vamos lançar no dia, não vou nem falar na nossa vida, vamos um dia de cada vez, né? A cada dia basta o seu mal, né? Vamos um dia de cada vez. Se nós buscarmos tecer essa rede com o fio do amor, da fé, da honestidade, do serviço, ao final do dia, nós vamos ter frutos de paz, de aprendizado, de conhecimento, por mais difícil que possa ter sido esse dia. Então, a rede é esse instrumento de amor e de serviço que o Pai concede a todos nós. E aí nós vamos observando para que nós tenhamos nossos caminhos retos. Olha como Deus é tão bom, mas tão bom que ele nos oferece todas as possibilidades, oportunidades, meios para que nós possamos crescer. Porque o amor de Deus pela sua criatura é algo que nós não conhecemos. Nós não conhecemos direito o amor. Nós conhecemos o amor romântico, nós conhecemos o amor dos pais para os filhos, dos filhos para o pai, dos pais, né? O amor de uma grande amizade, de um grande reencontro de almas, mas o amor do Cristo por nós desconhecemos. Imagina o amor de Deus por nós, a bondade, a misericórdia divina, nós não temos noção. Então, para isso a fé, para isso a confiança, né? Então, se nós fizermos assim, nós estaremos lançando a nossa rede para a direita. Aí quando estávamos fazendo esse estudo, né, ficamos pensando realmente, né, nós estamos lançando a nossa rede para a banda direita?
A nossa rede de interesses está sendo lançada para a banda direita, para a conquista, para a pescaria de valores espirituais? Né? Os nossos pensamentos e atos estão realmente fundidos na verdadeira justiça? Como que nós estamos caminhando? Então, a banda direita representa o lado da retidão moral. É a rede de interesses para pescarmos valores espirituais, e a banda direita significa o lado da retidão moral, caminhos retos. Onde, com que intenção nós estamos lançando essa rede? Estamos buscando realmente, né, a banda da direita, como disse Jesus, jogue para a direita. E eles pescaram muitos e muitos peixes grandes, muitos valores espirituais. Porque eles, na mesma hora, não está dando, passar a noite inteira, quer dizer, aquele período da escuridão. No período da escuridão, eles não pescaram nada. Mas quando buscaram e se encontraram na claridade do Cristo, e ele orientou, faça tal coisa, caminho para tal direção, e eles, na mesma hora, pegaram a rede e lançaram para a direita, na mesma hora, buscaram e encontraram e pescaram os valores grandes, eram peixes grandes, os valores espirituais grandes, pelas obras então que eles estavam realizando. Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos e a todos nós: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e acharei o necessário. Então, é uma alta vigilância constante, dedicar nossa atenção aos caminhos retos e nós vamos achar o necessário. Olha que frase importante de Emmanuel. Se nós dedicarmos, nós vamos achar. Falta o que, às vezes, na criatura humana? Fé. E a fé traz a esperança, né? Então, é um convite para a autovigilância nesses caminhos retos. Então, Emmanuel, nesse capítulo, ele nos convida a compreender que o equilíbrio espiritual, ele nasce dessa fidelidade a Deus, que cada um de nós caminha sobre a terra, conduzindo o barco das próprias experiências, lançando diariamente a rede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e o que nós vamos recolher ao final exatamente aquilo que nós lançarmos, é a lei de causa e efeito. Então, os caminhos retos simbolizam a harmonia com Cristo. E o Mestre nos orienta a nós vigiarmos o nosso mundo interior, observarmos, examinarmos o que se passa em nosso coração, disciplinarmos a nossa mente, porque o reino de Deus começa onde? Dentro de nós. Então, seguir pelos caminhos retos é confiar no Cristo, é permanecer fiel à verdade que ele nos ensina, mesmo entre ventos e tempestades e noite de escuridão, nessa busca, nessa pescaria. É nós compreendermos que a justiça divina nunca falha. Deus é perfeito, sua justiça é perfeita. E que a cada dia, a cada amanhecer, Deus nos oferece uma nova chance de lançarmos a rede do amor, recolhendo os frutos da luz eterna, dos valores espirituais, quando nós estamos ali buscando os nossos caminhos com o farol que é Jesus, nessa busca que precisamos realizar dos valores espirituais. Muito obrigada a todos, a bênção de Deus a todos nós, muita paz.